Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Como Acessar Recursos da FINEP, reembolsáveis e não reembolsáveis e dicas para empresas e CTs. Eu sou a Karina Valereto e hoje aqui ao meu lado eu tenho a presença da minha colega de trabalho, Nathalie Barrima, que é advogada e Grand Development Consultant do Brasil, que vai me ajudar a conduzir essa entrevista. Olá, Nathalie, tudo bem? Olá a todos, tudo ótimo, ainda mais para falar sobre uma instituição tão importante sobre o Brasil com um representante e expert do assunto. Exatamente. E juntas aqui hoje, né, a gente tem um privilégio de conversar com o Rodrigo de Carvalho, que é gerente regional da Sudeste da FIDEP, e todos nós sabemos da importância da FINEP na promoção e a viabilização da inovação no Brasil. Então, Rodrigo, é um privilégio tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é importante conversar amplamente com os vários segmentos econômicos sobre as oportunidades da FINEP. Estou à disposição para todas as questões e dialogar o mais diretamente possível. Tá. E nós que agradecemos, estamos felizes aqui e a gente espera que, né, que mais eventos a gente possa estar fazendo junto, realizando para promover a FINEP. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, esquentar, este ano, só para mencionar, o orçamento da FINEP tem mais de 12 bilhões, que inclui tanto recurso reembolsável quanto não reembolsável. Rodrigo, poderia explicar um pouquinho mais detalhadamente para a gente sobre as principais linhas de créditos, programas, quais são os requisitos para cada um deles, ou seja, quais são os tipos de recurso e quem realmente pode acessá-los? Claro. Primeiro dizer que a FINEP é uma instituição pública, né? Ela é uma empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela existe desde 1967, tem 57 anos. E a composição mais importante da FINEP é um fundo chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse fundo, infelizmente, entre 2019 e 2022, houve cortes severos à execução dos recursos desse fundo, e ele foi recomposto a partir de 2023. Então, no ano passado, nós atuamos com 10 bilhões de reais investidos na indústria nacional, e esse ano nós estamos prevendo cerca de 13 bilhões de reais, 12,8 bilhões de reais, para ser mais exato, com a perspectiva de ampliação desses recursos para 2025, depois a gente pode comentar melhor sobre isso. Mas a rigor é o seguinte: o fundo ele é composto por uma série de frações de diversos impostos no Brasil. Então, quanto mais o Brasil cresce, mais o fundo recebe recursos. O projeto a ser apresentado, ele tem que ter a inovação como elemento fundamental, portanto, nós financiamos inovação. Sem inovação, não há como acessar esse recurso. E, grosso modo, ele é feito, esse recurso é distribuído em duas partes. A primeira parte é através de créditos. Nós podemos desenvolver um pouco melhor adiante, mas são créditos muito acessíveis e todos os segmentos econômicos podem buscar esse recurso, desde empresas menores até as grandes multinacionais brasileiras. O mais importante é que tem que ser empresa no Brasil, e o investimento da inovação é no Brasil. E a outra parcela, também nessas mesmas características de empresas brasileiras, são os chamados recursos não reembolsáveis, que significam o investimento do Estado brasileiro para o aprimoramento, para a capacitação, para a qualificação das empresas brasileiras. Então, metade do recurso sempre é para crédito e a outra metade sempre é para recursos não reembolsáveis. Bom, já que você entrou nessa temática, e quem não quer dinheiro que não precisa ser devolvido posteriormente, né? Para quem não está familiarizado com isso, dos recursos não reembolsáveis e também com a atuação da FINEP, como esses recursos funcionam? Como são realizadas as chamadas para a distribuição desses recursos, já que elas representam uma boa parte desse orçamento? Há uma diversidade de investimentos desses recursos. Você, por exemplo, você tem parcerias com as chamadas FAPs, que são as Fundações de Amparo às Pesquisas nos estados brasileiros. Você tem outras iniciativas relacionadas a desenvolvimento técnico-científico e você tem o que é principal,
que são chamados editais, né? A FINEP ela apresenta editais para a concorrência desses recursos. Você tem editais com prazo definido. Esse ano nós apresentamos cerca de 8 ou 9 editais com esse conteúdo, somado a 11 editais hoje de fluxo contínuo. Significa o quê? São editais que você não encerra, né? Você aporta recurso, você recebe os projetos, você analisa os projetos, e quando esse recurso ele é superado, né, quando você termina esse recurso, ele é recomposto posteriormente. Então, esses 11 editais, eles compõem, assim, vamos dizer, o carro-chefe, né, dos recursos não reembolsáveis. Rigorosamente, há 3 elementos comuns em todos esses editais. São editais que dialogam com o Projeto Nacional de Não Industrialização, é um esforço do governo brasileiro em retomada da indústria nacional. Segundo, tem um diálogo muito forte com a chamada neoindustrialização, com a questão da sustentabilidade, que é um elemento importante. Então, todos os projetos haverá elementos da preservação ambiental e da sustentabilidade. E um terceiro elemento, que é o diálogo com com as instituições que desenvolvem ciência no Brasil, chamadas ICTs. Então, todos os projetos eles precisam ter esse diálogo com a industrialização, essa relação, essa preocupação com a sustentabilidade e a parceria com ICTs, né? Nesses 11 editais, por exemplo, estão aportados em 2024 2,2 bilhões de reais para apresentar as mais diversas oportunidades possíveis de incremento, né, das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras, nos diversos segmentos: agroindústria, saúde, energia sustentável, saneamento, habitação e recicláveis, e tecnologias digitais, aviação, combustível para aviação sustentável. Uma série de projetos são muito interessantes, defesa. Então, assim, eu sugiro que cada interessado busque fácil, né, num site de busca qualquer, o nome FINEP, editais 2024, fluxo contínuo, e você vai encontrar esses 11 editais. É uma grande oportunidade que existe para a tomada desses recursos. Um outro dado muito importante, para que todos possam ter informação igual, existe a necessidade de uma contrapartida das empresas, que varia de 5% a 50%. Tá? 5% a 50% é pelo tamanho da empresa. Por exemplo, se é uma startup que tem um faturamento acima de R$80 mil, ela terá uma contribuição, uma contrapartida menor, de 5%. E grandes multinacionais que disputam também esses recursos, acima de 300 milhões, empresas grandes acima de 300 milhões de faturamento, por exemplo, elas passam a contribuir com cerca de 50%. Há um escalonamento, está tudo explicado nos editais de maneira muito clara. Então, é um convite feito às empresas que precisam, necessitam ter inovação, com uma oportunidade muito boa para se buscar recursos dessa natureza. Realmente é uma grande oportunidade e é algo inovador aqui no Brasil, essa disponibilização dessa maneira, né? E agora, voltando nesse tópico, já que foi falado de maneira específica, a gente sabe que cada edital ou chamada tem critérios próprios de avaliação, mas como as empresas, de maneira geral agora, uma noção geral sobre isso, elas podem melhorar a qualidade das suas propostas e aumentar a chance de receber esses recursos. Tem algumas situações que são bem vistas ou melhor pontuadas, digamos assim? A inovação, né, é um termo muito importante. O nível de disruptividade é muito importante também, conta bastante, né? A FINEP ela aposta muito no risco, porque a inovação requer risco. Então, enquanto as agências financeiras, os bancos tradicionais buscam a estabilidade, né, que é do começo ao fim, nós procuramos apostar naquele tipo de formatação que vá fazer diferença, que vá criar novos sistemas e novos produtos, novos sistemas produtivos e novos produtos. Isso é um dado importante. Parcerias também são muito importantes, né? Reconhecimento do tipo de projeto.
conta muito. E eu daria assim, a seguinte dica: muita atenção nos editais, né? O que ele exige. Porque os erros comuns existentes entre as pessoas que solicitam, às vezes estão nos detalhes, né? Por exemplo, até o tipo de, cada empresa que entra no edital tem que fazer um cadastramento. Até o tipo de cadastramento, quando às vezes é escrito de maneira errônea, desclassifica a empresa. Ela tem que voltar para o final da fila para fazer a apresentação do projeto. E a apresentação do projeto, ela tem que estar rigorosamente de acordo com o que o edital pede. Ela não pode extrapolar, nem pedir ou nem exigir coisas, ou informações, ou tipos de gastos que não estão previstos dentro do edital. Então, isso tudo conta, tudo isso faz parte do acabamento, vamos dizer, do projeto. E eu tenho certeza que, se enquadrado dentro da dinâmica oferecida pelo edital, a proposta será bem sucedida. Bom, e já que tem uma diferença nessa disponibilização dos recursos não reembolsáveis para os reembolsáveis, ou seja, as linhas de crédito, essas dicas também valem para as linhas de crédito, ou por não haver edital e ser a fluxo e um pedido, seriam outras visões gerais? Olha, eu considero que são naturezas diferentes, né, de busca de recursos. Os recursos não reembolsáveis, que é uma disputa de recurso público, tem regras muito rígidas que precisam ser obedecidas. Eu, por exemplo, não posso opinar individualmente sobre cada projeto, porque isso aí fere uma posição de isonomia entre as empresas. A disputa tem que ser igual para todas, né? Obedecendo, evidentemente, também um critério de cronologia, um critério de chegada, né? Então, a empresa que for ainda apresentar, ela estará numa fila sob outras empresas que já apresentaram. Então, você tem que esperar a sua vez para fazer a apresentação. No caso do crédito, ele tem uma certa liberdade maior, tem uma certa diferença, porque eu posso analisar o projeto previamente, eu posso opinar sobre quais linhas podem ser adotadas. No caso de crédito, aí, se você me permitir, eu já posso comentar um pouco mais, estender um pouco mais sobre os critérios existentes. São imbatíveis no mercado, porque nós subvencionamos esses créditos, justamente naquela opinião de que o Brasil ele está preocupado com a inovação, com a disruptividade, com o risco, ele compartilha esse risco com quem está fazendo o projeto. Nós atuamos com 2 a 4% de juros ao ano, veja, 2 a 4% de juros ao ano e não ao mês, certo? Somado a uma decisão muito importante tomada neste governo, que foi a substituição da TJLP como referência de juros para a TR. Isso significa que, no ano passado, por exemplo, nós substituímos uma taxa de juros de 9,5% para 2%. Nós derrubamos a taxa de juros. E esse ano a TR está em 0,8%. Então, significa que nós teremos um juros de 2% a 4%, mais 0,8%, somado ainda a uma taxa de risco baixa para o nosso padrão, que é de 0,3% a 1%. Nós estamos falando de juros possíveis de 3,2% a 5,7% ao ano. Isso nos juros direto. O que significa o juros direto? Né? O contrato direto com a FINEP. São empresas que têm um faturamento médio acima de 90 milhões de reais e um pedido de crédito acima de 15 milhões de reais. Então, essas empresas elas farão um cadastramento direto com a FINEP e solicitarão recursos diretamente à FINEP. No caso de qualquer empresa, de qualquer natureza, de qualquer tamanho, que solicitem recursos abaixo de 15 milhões de reais, nós temos um procedimento de parcerias com operadoras financeiras. Cada estado brasileiro tem a sua operadora, ou suas operadoras, né? No caso do estado de São Paulo, que é a região principal, são 6 operadoras que atuam. Aí, nesse caso, a solicitação é feita para essa operadora, para quem o sujeito achar que vale a pena fazer o cadastramento, né? Fazer o pedido do projeto. Projeto de inovação, abaixo de 15 milhões, diretamente com a empresa. Isso vai girar em torno, mais ou menos, de 5,5%, até, se for compra de equipamentos, que é possível, até no máximo 9,5%. Nós estamos falando também de juros abaixo de
de 2 dígitos, né? Quer dizer, juros bem atraentes. Além disso, nós temos algumas facilitações, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de ter uma carência de até 4 anos. Significa que essa composição de carência, ela é o prazo da execução do projeto somado 6 meses. Então, por exemplo, se um projeto dura 3 anos de duração, então ele tem 3 anos e 6 meses possíveis de carência, amortizando apenas os juros do crédito solicitado. Além disso, você tem de 2 a 12 anos como prazo para pagamento, então também é um prazo bem estipulado. No caso das descentralizadas, que a gente chama, as operadoras, esse número é um pouco diferente, mas não muito diferente do que eu estou falando, né? Cada uma também vai atuar de uma certa liberdade dentro de um determinado enquadramento, mas é mais ou menos parecido com o que eu estou dizendo. Além disso, o que você tem? Você tem a necessidade, claro, de ter a inovação. A inovação cobre vários custos necessários, né? Você tem, por exemplo, nós investimos no projeto de reformulação de toda a cadeia produtiva, por exemplo. Só para deixar um pouco mais claro, a inovação, para vocês terem uma ideia, nós seguimos o manual de Oslo, né? Eu sei que é um manual muito técnico, mas rigorosamente é uma novidade existente, seja uma novidade geral, que não existe em nenhum lado do mercado, seja uma inovação, uma novidade que não existe no Brasil, e seja mesmo uma novidade que não existe na sua própria empresa. Então, isso é muito amplo e possibilita que a empresa que precisa inovar, aliás, diga-se de passagem, a empresa que não inova, ela está fora praticamente da disputa de mercado, então ela precisa ter essa inovação, então ela pode apresentar um projeto dizendo o seguinte: olha, para o meu processo produtivo, eu preciso mudar determinados sistemas, determinados produtos, para que eu tenha maior capacidade e disputa no mercado de alcançar melhores mercados. Então, essas possibilidades são muito boas e nós estamos abertos, evidentemente, para receber todo tipo de projeto. É claro que você tem todos os segmentos econômicos, mas, evidentemente, nós estamos procurando dialogar mais com o Projeto Nacional de Neoindustrialização. Rodrigo, É muita informação, né? Espero que o pessoal tenha compreendido um pouco. Se tiver não, dificuldade, a gente volta a falar sobre o assunto. tá muito claro. E é só para reforçar, então, em relação às linhas de crédito da FINEP, né? Você falou um pouco dos critérios e tudo mais. Você poderia reforçar, né, esses critérios relacionados ao faturamento, nível de endividamento, saúde financeira da empresa que está solicitando, né? E o que realmente a FINEP considera na hora de aprovar esse tipo de crédito? É uma boa pergunta. Agradeço até a oportunidade de falar sobre isso. Essas informações das empresas, elas serão apresentadas no cadastramento da empresa, seja na FINEP, seja na operadora dos recursos da FINEP, certo? Então, você tem 3 elementos importantes que compõem, são muitos elementos, mas são 3 fundamentais que compõem, assim, vamos dizer, a demonstração de capacidade de tomada de crédito. É o nível de faturamento. O faturamento você mede nos últimos 3 anos. Aí, portanto, esse ano nós estamos avaliando os faturamentos de 2021, 22 e 23. Patrimônio líquido é um elemento importante, que isso faz uma composição importante para saber quanto que a empresa pode tomar de crédito. E o nível de endividamento. Se a empresa estiver muito endividada, você diminui a capacidade de crédito que ela pode obter. Se ela estiver mais saneada, menos possibilidade, vamos dizer, de dívida, ela terá uma capacidade de crédito maior. Então, esses 3 elementos são muito importantes. É muito detalhado, precisa abrir mesmo o sistema financeiro da empresa, as condições financeiras da empresa, para que a FINEP faça uma avaliação, ou a operadora faça uma avaliação e determine: olha, você pode tomar tanto de crédito. Então, esse desenho é feito através desse cadastramento. É um pouco demorado também, porque exige muito cuidado, às vezes perguntas e respostas, né? Para que as informações estejam bem claras do que nós estamos tratando. Um detalhe importante, eu sei que talvez, já vou adiantar aqui, talvez tenha essa pergunta:
Empresas com recuperação judicial, por exemplo, elas podem, se estiver protocolado, se estiver já acordado e tiver uma capacidade, né, de execução desse crédito, tomada desse crédito, é possível fazer o pedido de crédito com a FINEP. Legal. E ainda, né, no tópico sobre linhas de crédito, quais são os tipos de garantia que a FINEP aceita? Elas podem ser, e como elas podem ser apresentadas? Existe contrapartida? Como que funciona isso? São duas questões diferentes que eu queria abordar. Quando você apresenta o projeto, possivelmente haverá contrapartida, certo? Nós atuamos de 80% a 100% de financiamento. Os 100% são as empresas com projetos tecnológicos definidos, né? Ou as empresas que estão muito próximas dentro dos critérios do Projeto Nacional de Neoindustrialização. Essas podem chegar a 100%. Mas, normalmente, é entre 80% e 100%, né, que nós financiamos do projeto. Do ponto de vista das garantias, então, assim, elas são tradicionais de mercado. Eu sei que essa é uma dor das empresas. Normalmente, quando você vai pedir um crédito, existe aí uma situação de mercado, né, de contrato de mercado, né? As empresas menores, por exemplo, elas podem recorrer a determinados fundos garantidores que podem melhorar as condições dessas empresas, mas fundamentalmente nós atuamos com as condições tradicionais de mercado. Seguro, carta-fiança, patrimônio, né? Sempre é útil você ter uma composição, quando é patrimônio, não ser 100% patrimônio, você utilizar patrimônio somado a uma carta ou um seguro. Então, essas condições são muito específicas. Muito determinadas, inclusive, pelas orientações do Banco Central. Para quem tiver interesse maior em conhecer essas condições, eu sugiro que vocês deem um Google, um site de busca, não é? E vão lá em garantias, FINEP, e vocês vão encontrar um manual de garantias. Perfeito. E continuando nesse tema, porque é um assunto muito quente, já que o Brasil acabou de lançar a sua nova política industrial, a Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo do desenvolvimento do país até 2033. Antes previa um financiamento de 300 bilhões, agora com novos parceiros, maior alocação de recursos está chegando a 342,7 bilhões. E a FINEP é um de seus principais gestores, junto com outras instituições como o BNDES, Embrapi. Falando nisso, sei que você já mencionou e já deu um spoiler a esse respeito, mas qual que é a participação da FINEP nesse projeto nacional de neoindustrialização? E tem alguma estruturação das ações, reembolsáveis, não reembolsáveis, projetos específicos? Enfim, na ordem dessa temática. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, a importância de um projeto nacional de neoindustrialização. Não sei se vocês sabem, o seu público se lembra disso, mas a indústria brasileira já representou 30% do PIB nacional. Hoje, infelizmente, nós recuamos para 9,5% do PIB nacional. Então, nós temos não só espaço, condições para crescer, como nós temos uma necessidade extraordinária de agregar valor àquilo que nós fazemos. Então, esse projeto de inovação que nós apostamos, dentro desse arcabouço do Projeto Nacional de Neoindustrialização, ele é para qualificar as empresas brasileiras, né? Para tanto atender às demandas do mercado interno, como também, sobretudo, você tem uma participação mais engajada, melhor, nas exportações brasileiras. Então, isso tudo faz parte de uma lógica de crescimento e de desenvolvimento econômico. Sempre olhando para a questão da sustentabilidade, que é um marco mundial, uma necessidade internacional, como também uma necessidade para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Porque quanto mais você qualifica as empresas, mais você qualifica a mão de obra. E mais qualificação de emprego, melhores salários. Melhores salários, mais capacidade de compra
e isso pode gerar um círculo virtuoso para o desenvolvimento social e econômico do país. O Brasil cresceu muito pouco nos últimos anos, cerca de 1%, que é uma coisa ínfima, né, relacionada ao mundo, e agora, no ano passado, nós tivemos uma grata surpresa de um crescimento de 2,9%. Né? Mas esses 2,9%, com muito esforço, muita dedicação do povo brasileiro, também está relacionado a um recorde de exportação de commodities. Isso é muito bom também, porque nós somos um país de vocação de exportação de commodities, mas nós precisamos, sobretudo, olharmos para a indústria, porque nós temos uma imensa capacidade. O povo brasileiro, as pessoas que estão no Brasil, são muito inteligentes, muito capazes, com desenvolvimento técnico-científico extraordinário. Nós temos as melhores escolas de engenharia entre as melhores do mundo. Então, nós temos uma vocação, uma capacidade para a indústria também muito forte. Embora seja uma commodity, mas o Brasil ele é o país que mais domina a tecnologia de prospecção de petróleo em alta profundidade. A Petrobras é uma empresa estatal extraordinária no mundo. Nós fabricamos aviões. Nós podemos fabricar, nós temos aqui as empresas internacionais que fabricam no Brasil automotores. Nós podemos fazer isso, nós podemos melhorar nosso parque industrial, né, para essas coisas. Então, esse projeto está para isso, está para o desenvolvimento industrial brasileiro. Isso é uma coisa muito importante, isso faz parte de um projeto estratégico de desenvolvimento de país. Né? Nós estamos inseridos com uma parcela desse recurso. Eu sempre brinco nas apresentações, nós temos um primo rico, que é o BNDES, que é o carro-chefe, que ele carrega, vamos dizer, uma parte importante desses investimentos, e a FINEP participa com a sua capacidade. Né? Nós fizemos uma projeção no ano passado de aplicarmos 40 bilhões e já estamos aplicando, vamos ultrapassar esse valor de 40 bilhões, contribuindo para um investimento bem assim, assertivo com relação aos projetos que cada brasileiro tem, cada empresa tem, para tirar do computador lá, daquele arquivo de computador, antigamente era escaninho, né? Mas tirar do arquivo de computador e colocar na prática aquilo que pode fazer diferença para o brasileiro. E esse projeto nacional de neoindustrialização ele está relacionado exatamente a todos os investimentos que nós estamos fazendo. Então, tudo que nós fazemos, seja não reembolsável, seja pelo crédito, ele dialoga, ele tem relação com essas 6 missões que nós temos para o Brasil. Perfeito. E continuando nisso, já que você mencionou que uma parcela desses recursos serão não reembolsáveis, e já tinha falado lá no começo dessas 11 chamadas de fluxo contínuo que foram disponibilizadas nesse ano, e que tem essa estipulação da possibilidade de apresentar proposta enquanto houverem recursos, isso está delimitado em cada edital. Existe uma expectativa de recebimento de mais recursos para essas chamadas, ou para o próximo ano terem outras chamadas nesse mesmo modelo estipulado agora de fluxo contínuo? Fazer um parênteses que dialoga com o futuro, né, com a perspectiva. Né? Hoje, nós estamos falando numa terça-feira, e hoje foi divulgado o PIB do trimestre passado. Né? O mercado projetava um PIB de 2,7%. E foi anunciado um PIB, um crescimento de 3,3%. Né? Significa que o trimestre é um recorde importante. Nós diminuímos significativamente o índice de desemprego. Foi anunciado 6,8% de desemprego, um dos menores da série histórica. Isso significa que nós estamos num franco processo de crescimento, né? Que nós precisamos desamarrar. Né? Os juros precisam baixar mais em todos os seus níveis. Né? O sujeito que precisa pegar recurso emprestado, ele paga muito caro por isso. Então, nós precisamos diminuir os juros para qualificar mais o dinheiro que nós temos, né? Melhorar mais os investimentos que nós temos. Diante dessa perspectiva de crescimento, certamente nós vamos ter um orçamento maior da FINEP para 2025. Né? Isso vai refletir em mais investimento.
né? Quanto mais recurso tem, mais investimento vai existir. Um dado muito importante também tomado nesse governo, no ano passado, foi que os recursos do fundo que nós fazemos parte, ele não pode ser mais contingenciado. Então, isso cria uma oportunidade, uma segurança de investimento para nós e para o mercado muito importante. Então, significa que nós teremos plenas condições de fazer mais investimentos para frente. Essa é a nossa expectativa. Rodrigo, falando, né, sobre futuro, planejamento, né, além, né, dessas missões, a gente sabe que a FINEP ela trabalha com áreas prioritárias, né? Existe uma previsão dessas temáticas para 2025? Continua, né, as mesmas temáticas? Tem como dar uma dica para a gente? Nós vamos continuar na mesma linha do Projeto Nacional de Neoindustrialização. Ele acabou de sair e nós vamos insistir nas 6 missões e nos projetos relacionados a essas 6 missões. Então, nós estamos assim, convictos de que é o caminho certo, né? Sobre os editais, claro, pode haver uma diversificação maior, né? Mas isso não está em tela ainda, a gente não sabe exatamente quais novos editais, inclusive quais novos editais de fluxo contínuo podem surgir. Mas possivelmente vai haver novas novidades, né, existentes. Então, seja com editais com prazo determinado, sejam novos editais de fluxo contínuo. A nossa expectativa é para cima, quer dizer, a saída do Brasil é para frente, não é para o lado e nem para trás. Nós temos que mirar para frente. E quanto mais recursos a gente investir, mais retorno nós vamos ter. Sempre indo para frente. Mas agora que a gente já falou de planejamento e o que as instituições, as empresas, as ICTs, enfim, devem fazer, eu queria tocar no último ponto, que seria o que elas não devem fazer. Eu sei que você já mencionou lá em cima algumas dicas sobre isso, mas quais são os erros mais comuns ou aqueles que acontecem de maneira mais repetitiva sobre as empresas e como elas podem fazer para que esses erros sejam evitados? Do ponto de vista de erro, tem uma separação que a gente podia fazer, que é os erros cometidos e as limitações existentes, né? Não é exatamente um erro, mas é uma limitação, né? Dos erros existentes, assim, o mais comum é não conseguir traduzir a inovação, certo? Então, o projeto, ele precisa... Você vai precisar de um galpão, de uma edificação para colocar o seu sistema produtivo novo dentro? Nós financiamos. Mas nós não financiamos só o galpão. Nós não financiamos só a compra de máquina. Nós financiamos a compra de máquina mediante uma demonstração objetiva de mudança de sistema produtivo. Nós não financiamos qualificação de mão de obra se ela não estiver relacionada à inovação. Nós não financiamos o mais do mesmo. A ampliação nós não financiamos. Nós financiamos o que há de novo na empresa, no Brasil e no mundo. Então, são condições que elas são muito imperativas, muito necessárias para acessar os recursos da FINEP. Então, talvez a maior dificuldade existente, o maior erro que a empresa pode cometer é de não deixar claro o que é a inovação dentro do projeto. Tá? Existem outras questões, como, por exemplo, volto a repetir, né, a atenção, né, o foco, né, no preenchimento das informações, são muito importantes. Não omitir informação também é uma coisa muito importante, né? Porque uma hora, se o sujeito omite uma informação, uma hora vai haver cruzamento de dados, vai haver cruzamento de informações e isso vai acabar aparecendo, né? É sempre importante dizer também que as informações oferecidas para a FINEP são sigilosas, não é? Nós estamos tanto protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, quanto por uma política interna de proteção de segredo industrial, ou segredo das empresas. Então, essas informações elas não são abertas, né? Então, cada informação oferecida pela empresa ela é guardada, né? Agora, quais são as limitações existentes? E isso são dores existentes no mundo do mercado, no mundo das empresas, que
estão para além da FINEP, né? Ou seja, capacidade de apresentação de garantias é uma dificuldade. Alcançar os níveis de faturamento para o pedido de crédito que precisa também é uma dificuldade existente. Um desafio que a FINEP tem, que é muito importante, né? Não só a FINEP, mas também outras empresas, né? A Embrapi está muito relacionada a isso, mesmo o BNDES também tem um cuidado muito grande com isso. Como as micros e pequenas empresas podem acessar os recursos da FINEP. Isso também é uma situação que a gente precisa superar, né? Isso tem muita relação com as operadoras que nós estamos atuando. A FINEP toma uma medida de ampliar, né, as empresas operadoras dos recursos do fundo, porque se uma não tem tanto interesse, por exemplo, em financiar pequenas empresas, outra operadora pode ter. E isso faz parte de um esforço para alcançar amplamente os mais diversos setores econômicos do Brasil. Então, esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Rodrigo, todas essas informações elas são realmente extremamente valiosas para quem está buscando acessar esses recursos da FINEP, né? E para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu gostaria de pedir para você compartilhar algumas outras dicas que você poderia dar para as empresas e para as ICTs que estão nos assistindo nesse momento. Primeira dica, que eu acho que é mais importante, o brasileiro ele é sagaz. O brasileiro ele tem uma vontade gigantesca de crescer. E pelas diversas situações, sejam por decisões políticas, situações econômicas, por condições objetivas do nosso país, culturais, nós nos limitamos a muitas coisas. Nós deixamos de fazer muitas coisas. Às vezes a mentalidade do mercado é de você comprar lá fora algo que seja mais barato, mas que vai fazer falta em algum momento quando você produz aqui mesmo. Nós tivemos uma pandemia faz muito pouco tempo, né? Foi uma lição de vida muito dolorosa para o brasileiro, muito difícil para o brasileiro. Você acha, por exemplo, que nós não sabemos fazer respiradores clínicos? Faltou respirador clínico, faltou EPI, faltou coisas básicas que nós antes só comprávamos de outros países e se dedicavam a fazer esse tipo de serviço, mas chega numa emergência, é uma fila que você tem que entrar. E o brasileiro não, o brasileiro ele tem capacidade de fazer muita coisa. Então, o nosso grande, assim, tire do escaninho, tire do arquivo aquilo que você sabe fazer. Busque recurso, vamos atrás. Vai bater cabeça em uma certa hora, vai ter porta fechada em algum momento, mas não desiste, não. Aliás, essa é uma dica que o brasileiro é o sujeito que nunca desiste, não é verdade? Então, nós temos uma extraordinária capacidade. Olha, só para vocês terem uma ideia, comparando com um país que também saiu de uma fase de, como diríamos, né, país em desenvolvimento para um país bastante desenvolvido, é a China, né? A China tem 9,5 milhões de metros quadrados no seu território. O Brasil tem 8,5 milhões de metros quadrados. A grande vantagem que o Brasil tem sobre a China é que 80% do nosso território é agriculturável. Ele pode ser, nós podemos produzir, e na China, não sei se chega a 20% desse território, né? E na China tem muito chinês, né? Tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. É uma vantagem muito importante também para nós. E por que eles se desenvolveram de outra maneira? Porque eles se reinventaram. Eles buscaram alternativas ao longo de décadas e que transformou esse país num país de uma potência internacional. E por que nós não podemos fazer isso também? Nós temos essa capacidade. E eu acho que não existe segredo para a gente compartilhar, né? Existe o seguinte, uma boa dedicação, um bom projeto, o empresário sabe fazer o que ele faz, que é um bom produto, que é um bom sistema produtivo, ele sabe como incrementar, ele talvez precise de alguma ajuda, alguma colaboração para transformar esse pensamento, essa ideia, em um projeto específico para ser apresentado e conseguir esse recurso, seja pelo não reembolsável, seja pelo crédito oferecido nas condições que nós oferecemos. Então, a maior dica que eu posso oferecer é não desista, vamos atrás, nós estamos num grande momento de crescimento,
Nós vamos crescer mais no Brasil, a chance nossa de ir para frente é muito grande, e nós precisamos de cada um e cada uma de vocês para transformar esse país numa grande potência, que é o que o Brasil pode ser. Realmente, né? É muito gratificante, né? Poder estar aqui conversando com você e escutando, né? Das oportunidades. Oportunidades realmente existem, a gente tem que realmente correr atrás. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando conosco o seu conhecimento. Já aproveito, já faço o convite para que outros eventos a gente possa estar conversando e até debatendo um pouco mais a questão da inovação, né, das linhas de crédito, dos próximos editais, né, já pensando, né, num evento aí para o próximo ano, falando das novidades para 2025. Então, muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje. Sempre à disposição. Ó, tá anotado, hein? Nathalie, gostaria de aproveitar também para falar muito obrigada por estar me ajudando a conduzir essa entrevista. E para vocês que estão nos assistindo, obrigado por estar aqui, né, com a gente, ouvindo, né, e assistindo e aprendendo um pouco mais sobre a FINEP. E espero que essas informações que a gente trouxe aqui possam ajudá-los e que vocês tenham sucesso, né, na busca desse recurso da FINEP. Fiquem atentos que mais eventos virão e até a próxima.